Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo. Senhor, você, como Vossa Excelência, gostaria que eu lhe Não, pelo amor chamasse? de Deus, né? Você, Por- por favor. Você. Nós estamos iniciando mais uma live. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um Enquanto isso, prazer. as pessoas estão chegando. Então, já temos algumas pessoas: o Edgar, Claudinha, Heloísa, Ricardo. O Cláudio entrou antes também, um pouquinho logo no começo. O Ricardo acabou de também assinar. Muito bem-vindo a todos. Eu sou Marcelo Guimarães, me denomino como provocador de prosperidade e tive a honra de ser aluno do professor Dante Galian há alguns anos e que gentilmente aceitou o nosso convite, o convite dessa tal prosperidade para a gente ter essa conversa, esse diálogo sobre humanização e prosperidade. Lembrando que o conteúdo que nós vamos trazer aqui à tona, especialmente o professor Dante, tem o foco em contribuir com vocês que estão nos assistindo. Então, dentro do possível, fiquem à vontade para perguntar, para comentar, e eu vou direcionar as perguntas dentro também de um contexto próprio, para que a gente possa ter uma live coletiva, porque nós acreditamos que prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Professor Dante, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra a você, ao senhor. O pronome de tratamento vai variar. É que você está vendo meus cabelos brancos, né? E eu Sim, pareço muito mais velho do que de fato sou, né? Então é por isso que surge a palavra senhor aí, né? Mas não, por favor, é você mesmo. Dante, então, por favor, eu te passo a palavra para que você se apresente e a gente comece já esquentando nossos tamborins para fazermos juntos essa música maravilhosa que é a humanização e a prosperidade. Por favor. Bom, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um convite que surgiu de maneira assim inesperada, num encontro inesperado no Parque do Ibirapuera. Aliás, fora do Parque do Ibirapuera, né? Porque o parque fechado, né? E nesses tempos de pandemia, a gente até de maneira inopinada encontrar com as pessoas, ainda mais nós que fazia tanto tempo que a gente não se encontrava, né? Foi uma coisa assim muito legal. E eu venho acompanhando aí todo o seu trabalho, você e o Cesário, numa proposta bastante que me parece bastante interessante. E bom, eu sou o Dante Galian, sou historiador, formado pela USP, onde eu também fiz o meu mestrado e doutorado. Fiz meu pós-doutoramento na École des Études en Sciences Sociales, em Paris, na França. Sou docente, agora já caminhando para este ano, se Deus quiser tudo funcionar, em função aí da pandemia tivemos alguns atrasos, mas estamos agora já caminhando para a titulação, vou me tornar professor titular da Escola Parabéns. Paulista de Medicina, obrigado, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, onde eu também dirijo o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, e além disso também sou coordenador do laboratório de leitura, né? Laboratório de leitura que não só se desenvolve dentro da Escola Paulista de Medicina, mas também em outras instâncias, né? E como desdobramento disso, criamos a Casa Arca com a minha esposa, Beatriz, né? Somos o casal Divina Comédia, eu Dante, ela Beatriz, do qual temos aí a alegria de termos 5 filhos, né? 5 filhos, Tereza, Felipe, Mariana, Tiago e Rafael. Enfim, acho que é um pouco isso que é a Em minha breve. pequena biografia. E aí eu já vou então aproveitar a sua pequena biografia, que ela é pequena apenas em número de segundos que você utilizou, mas é longa em número de anos e de conhecimento também, tenho certeza disso. Mas então eu vou me ater a alguns tópicos
Antes disso, na verdade, tem algumas pessoas te cumprimentando. Caroline Moura Mafra, querido Dante, sempre um prazer. A Bio Noir, que eu suspeito que seja quem seja, que eu acho que é Hum. uma professora de biologia, que falou: olá, os dois queridos. Enfim, pegando os pequenos pontos da sua breve biografia em apenas segundos, né? Por que fazer história? Por que estudar história num país onde, historicamente, nós não temos tanta valorização desse tipo de estudo ou desse tipo de profissional? O que é que aconteceu com o Dante Gallian e ele foi estudar história neste Brasil? Então, eu imputo isso basicamente à influência principalmente do meu avô, né? O avô por parte materna, o pai da minha mãe, espanhol, nascido em Tobarra, pueblo de Albacete, sudeste da Castilla-La Mancha, Espanha. Meu avô nasceu lá e viveu parte da sua vida na Espanha. Foi ex-combatente da Guerra Civil Espanhola e como ele lutava do lado dos republicanos, como foi Franco e os nacionalistas que ganharam a guerra, ele obviamente ficou, depois de ter inclusive sido condenado à morte, teve sua pena comutada, que nesse ponto até lembra um pouco a biografia do Dostoiévski, né? Na última hora teve a pena comutada para trabalhos forçados. De fato, meu avô trabalhou nas minas de Astúrias, no norte da Espanha, no Exército de Reeducação. Quando terminou esse período de reeducação franquista, ele voltou para o pueblo dele e já não tinha mais condições de continuar. Ele era barbeiro de profissão, uma pessoa que não conseguiu passar do ensino fundamental, do ensino primário naquela época, mas foi um autodidata, uma pessoa que Uhum. é apaixonado pela cultura, isso acho que vinha da família, meu bisavô, minha bisavó eram grandes cultivadores da leitura e tal, e ele foi um autodidata. E quando veio para o Brasil, veio com algumas tesouras para tentar exercer o ofício de barbeiro, alguns livros, dentre eles uma edição da década de 10 do século passado, portanto, com mais de 100 anos, que atualmente está no meu poder, que ele me foi presenteado, do Dom Quixote de La Mancha. Né? Ele mesmo se considerava um Quixote. E eu cresci ouvindo histórias da guerra, ouvindo histórias da Espanha, ouvindo histórias das Mil e Uma Noites, e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi decisivo na minha escolha de carreira, enfim, no meu gosto pela história. E voltado a tudo isso também, todo um contexto de interesse que acho que é muito peculiar meu, de gostar do passado, de gostar das histórias. E foi assim que eu acabei indo fazer história. E naquela época, assim como hoje, né, são poucos os cursos de história que a gente tem no Brasil, eu venho me dedicando a essa temática de trabalho, de estudo e, por que não, de realização pessoal. Sim, então, para resumir o argumento que você nos trouxe agora, um dos grandes motivos que determinou a sua vida profissional e também a sua vida profissional acadêmica foi uma grande influência do seu avô materno, é isso. Sem dúvida. E Eu a acho que partir todos nós somos influenciados pelas nossas raízes, pelas nossas origens. Às vezes a gente é consciente disso, muitas vezes não somos, né? Mas a gente acaba um pouco sendo aquilo que o nosso passado determina. Sim, mas é muito bonito também você trazer essa influência do seu avô materno, pelo reconhecimento também da contribuição de tantas coisas que nós recebemos, cada um de nós, no nosso caminhar, da família, de amigos, de professores. E eu aproveito e faço aqui em público a minha gratidão em ter sido, a gratidão a você em ter sido seu aluno e também ter me ampliado os horizontes. Nós vamos chegar nesse capítulo um pouquinho mais para frente. A partir daí, então, quem está conosco, se quiser saber um pouco mais quem é o Dante hoje, em 2020, o que o Dante faz, aguardem até essa live para a gente poder explorar um pouco mais o nosso professor. E a partir daí, depois que você se formou em História na USP,
depois começou a fazer logo o seu mestrado, pelo que eu me lembro. Como é que foi a sua carreira e como que ela caminhou? A história a história na sua história. Então, logo depois que eu entrei na faculdade, eu entrei com um interesse bastante focado na área de arqueologia, né? E eu tive a satisfação, o prazer de ter trabalhado no estágio no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é a professora Maria Cristina Scatamáquia, que, se não me engano, até hoje ela é pesquisadora do Museu de Arqueologia. Fiz algumas escavações no Vale do Ribeira, né? Cheguei até a encontrar uma urna funerária, e foi assim uma experiência fascinante trabalhar com arqueologia durante 2 anos. E quando chegou já no final, um pouco já quase final do curso, eu fui cursar a disciplina de História Ibérica Contemporânea, e o professor dessa disciplina, que depois foi meu orientador de iniciação científica, mestrado, doutorado, e hoje padrinho de casamento, e hoje um grande amigo, o professor José Carlos Sérgio Bomei, ele foi um dos pioneiros da história oral no Brasil. Ele foi um dos que trouxe essa metodologia de trabalhar com a memória oral enquanto fonte da história. E o professor Sebe, ao saber que eu era neto de um ex-combatente espanhol, ele era apaixonado pela história da Espanha, de maneira particular sobre a Guerra Civil Espanhola, ele inclusive publicou vários livros sobre esse tema, me convidou para fazer um trabalho de história oral com meu avô. Eu, com algumas colegas de curso, naquela época, fizemos um vídeo onde meu avô contava histórias da Guerra Civil, e a gente fez uma edição que ficou bem legal, com música, com fotos e assim por diante. E esse vídeo foi premiado na SBPC, na Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso em 1985, 86, mais ou menos. E aí, então, aí veio... Você tomou contato com o conceito de história oral. Isso foi algo muito importante na minha carreira, né? Em primeiro lugar, porque até hoje é uma metodologia que eu atualizo e trabalho no meu trabalho como historiador, né? Oriento os meus alunos também com trabalhos na área de história oral, e algo que também me aproximou muito de um elemento que, para mim, depois será fundamental no desenvolvimento da minha carreira, que é as narrativas, que são as histórias, né? De olhar a história a partir da experiência humana, né? Uhum. E aí eu te pergunto, para nós leigos, qual é o conceito de história oral? Então, a história oral, ela é a metodologia, a abordagem historiográfica que permite com que a gente tenha acesso ao passado através da memória, né? Da memória das pessoas. Então, a história oral, ela traz uma perspectiva um pouco diferente da história tradicional, que é uma história produzida a partir de documentos, a partir de fontes, digamos assim, oficiais, né? A história oral, ela te permite entender a história a partir do ponto de vista daqueles que a viveu, né? E principalmente aquelas pessoas que não puderam deixar testemunho, aquelas pessoas que não estão mencionadas nos documentos oficiais, que não estão listadas, que não puderam produzir livros ou documentos, assim por diante. Então, assim, sempre me interessou muito em saber como essas pessoas vivenciaram a história, né? Não a história oficial, mas aquela história vivenciada, aquela história que vem da experiência subjetiva, vivencial de cada um, né? Então, claro, existem uma série de procedimentos científicos para chegar à produção de documentos a partir da história oral, mas basicamente é isso, né? A história como ela foi experimentada pelas pessoas. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Só para a gente poder seguir e entender realmente o seu conteúdo, que apesar de ser muito comum para você, por todo esse seu caminho acadêmico, para nós que não somos do seu ramo, é necessário às vezes algum esclarecimento que a gente possa compartilhar. Claro. É importante que vocês peçam esclarecimento, porque às vezes eu vou falando com uma coisa tão normal e tão comum para mim e não é para a maior parte das pessoas, né? E aí, seguindo, você depois teve contato com a história oral. Isso. E aí eu fui seguindo a minha carreira acadêmica, né? Eu ganhei esse prêmio da SBPC, de iniciação científica, fui convidado pelo professor Sebe para fazer o mestrado,
Passei 9 meses na Espanha, né, entrevistando pessoas que tinham, como meu avô, vivido a Guerra Civil Espanhola, de ambos os lados. Foi uma experiência fascinante, esses 9 meses que eu passei por lá, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pessoal. Foi uma experiência muito, assim, um ponto de inflexão na minha vida. E quando eu voltei, já no começo da década de 90, e comecei a namorar com a minha atual esposa, casamos, e aí começaram a vir os filhos e, ao mesmo tempo, o desdobramento da minha carreira. Então, eu fui fazer meu doutorado também na USP, também com o professor Sebe, aí já pegando uma área mais de cunho biográfico. Trabalhei com uma carmelita descalça brasileira, filha do Capistrano de Abreu, que foi um dos maiores historiadores brasileiros. Enveredei mais para o campo da história das ideias, da história da religiosidade no Brasil na virada do século XIX para o século XX. E, nesse meio tempo, prestei concurso para professor no Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Passei, fui para Santa Catarina durante 6 anos, entre curtos períodos em que estive em São Paulo, morei em Florianópolis, mas surgiu um convite por parte da Escola Paulista de Medicina, que recém tinha se transformado em Universidade Federal de São Paulo, ainda uma universidade somente na área da saúde, uma universidade temática da área da saúde, e surgiu a oportunidade de organizar o Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina. E aí eu... Então, que é um pouco inquietante para quem não conhece o seu percurso, que é o que a história, ou o que um professor de história estaria fazendo dentro de uma faculdade de medicina, que foi o ambiente, inclusive, onde eu lhe conheci. Então, como você pode cruzar essas duas áreas do conhecimento que, em tese, não são afins? Então, a princípio, o convite veio por uma questão eminentemente técnica, né? Ou seja, eles tinham essa necessidade de alguém da área de história organizar o acervo histórico deles, né? Visando fundamentalmente a criação de exposição. Já havia uma exposição organizada, mas de forma ainda amadora, por parte de um grande memorialista, o primeiro memorialista da Escola Paulista, que foi o professor Vladimir da Prússia Gomes Ferraz, uma pessoa extraordinária que havia, enfim, guardado muita documentação, mas ele sendo médico não tinha ainda o conhecimento técnico. Então eu vim num primeiro momento para fazer isso. Mas sempre na minha carreira e sempre na minha vida acadêmica, eu sempre tive um grande interesse pela área da formação, e de maneira particular pela formação humanística. E coincidiu que nesse período estava se despontando, estamos falando aí do início dos anos 2000, né, início desse século XXI, uma questão que depois se tornaria cada vez mais importante, cada vez mais presente no campo da história e da educação médica, que é a temática da formação humanística e da humanização, né? Então, no momento em que a medicina... E você acha que agora é o momento de você explicar para nós o conceito da palavra humanização que a gente vai utilizar? Sim, então, naquele momento já se utilizava a palavra humanização, mas ainda sem ter muita ideia, não que ainda hoje se tenha muita ideia do que vem se falar a respeito de humanização, né? Isso acabou se tornando para mim um dos maiores desafios, né? Quer dizer, discutir o conceito de humanização. O que é humanizar? Ora, se o ser humano já é humano, para que... Me desculpe, Dante, porque entre nós, na nossa audiência atual, existem médicos, especificamente uma muito querida também, que é a doutora Débora. Então, você também está falando para médicos, e agora nós estamos falando, então, do cruzamento entre história e medicina e a humanização. Desculpe a interrupção. Imagina, eu acho que é importante isso, porque o que acontece na área da medicina, assim como na área da saúde, em todas as áreas de maneira geral, né, o que a gente tem é que a nossa formação foi ficando cada vez mais técnica, né? O médico, o profissional da saúde, né, ele foi acumulando uma série de conhecimentos científicos e técnicos, sem dúvida nenhuma, importantíssimos, fundamentais. Haja visto o momento que a gente está vivendo hoje, né? Diante de uma pandemia, diante dessa ansiedade de encontrar uma vacina e uma cura para o coronavírus, assim por diante, as questões científicas
acabam tomando uma relevância muito grande. Mas, quando você está lidando com pessoas, pessoas humanas, né, você não está lidando simplesmente com um conjunto de órgãos, né, não está lidando simplesmente com sistemas, você está lidando com algo muito mais complexo, né, algo muito mais controverso, que é o ser humano, né, que é o ser humano que adoece, é o ser humano que padece. Né. E aí, nessa experiência do adoecer, né, não se pode levar apenas em conta o aspecto biológico, né, o aspecto físico do adoecer, mas aí envolve uma série de outras questões, né, de âmbito psicológico, de âmbito até biográfico. Né? E esse conhecimento do humano ele é fundamental para uma abordagem, digamos assim, mais eficaz do ponto de vista da saúde. Né? Às vezes você tem ferramentas, você tem conhecimentos que são objetivamente, quantitativamente altamente sofisticados e eficazes, mas quando aplicados em realidades subjetivas, em realidades humanas, eles apresentam uma série de limitações. E aí, obviamente, esse conhecimento do humano, ele se torna tão importante quanto o conhecimento científico e técnico. E isso, essa formação humana é algo que, infelizmente, foi sendo relegado, foi sendo marginalizado na formação, não só na área da saúde, em todas as áreas, inclusive dentro da área de ciências humanas, inclusive. Então, quando eu falo de humanização, eu estou falando de uma formação que nos reaproxime da experiência humana, né? De uma experiência que não fique só no aspecto técnico, no aspecto quantitativo, né? Mas que leve em consideração essa coisa ambígua, complexa, controversa, que é o ser humano, né? O ser humano dotado de afeto, de inteligência, de vontade, essa coisa ao mesmo tempo indecifrável, mas ao mesmo tempo também complexa e fascinante, que é o ser humano. E qual que é o caminho para isso? Né? Seria, Fala, então, fala. numa simples frase minha, ser humano. Isso. Eu costumo definir a humanização a partir de uma frase, de um conceito que vem do Montesquieu, um filósofo francês do século XVIII, que está muito associado aí ao iluminismo. Ele tem um livro muito interessante, que inclusive ele escreveu para a enciclopédia d'Alembert Diderot, que chama-se Um Tratado sobre o Gosto. Né? Então ele falava sobre a formação do gosto, formação do gosto artístico, do gosto estético, assim por diante. E lá deu uma definição a respeito do que é essa formação, que me parece que vai muito ao encontro daquilo que eu entendo por humanização. Ele diz que a formação é a ampliação da esfera da presença do ser. Né? Ou seja, significa que não basta ser humano, é preciso ser mais humano. Né? E aí eu acho que está muito ligado a essa dimensão que é incapaz de ser reduzida, de ser quantificada, né? E que a gente tradicionalmente na literatura, na filosofia chamou de alma, né? A alma, o espírito, no sentido assim de que a nossa parte física ela pode ser quantificada, ela pode ser medida, ela pode ser ponderada até do ponto de vista de que a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Né? Mas e do ponto de vista da alma? Né? O que nós somos? Olha, nós podemos ser mais. Né? Nós podemos sempre ser mais. Né? E já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Então, assim, a gente é convidado, né? A humanização nada mais é do que uma provocação no sentido de sermos cada vez mais, né? Dentro dessa perspectiva da ampliação da esfera da presença do ser. Né? Quer dizer, significa ampliar a nossa esfera afetiva, ampliar a nossa esfera da inteligência, do conhecimento, ampliar a nossa esfera dos nossos desejos, das nossas potencialidades e possibilidades. Né? E aí, é nesse sentido que eu entendo a humanização. E agora eu vou pedir, então, para que as pessoas que estão nos assistindo guardem esses conceitos que o professor Dante nos trouxe agora sobre a sua vivência, a sua experiência, o seu conceito de humanização, e especialmente o que ele trouxe agora de Montesquieu, sobre a ampliação da esfera da vivência do ser, se eu apreendi bem a frase que ele acabou de dizer, porque Perfeitamente. nós vamos ver daqui a pouquinho o que é que ele faz para justamente
ampliar a esfera da vivência do ser. E aí, Dante, seguindo, você foi convidado pela Paulista de Medicina para fazer o Museu da História da Medicina, aí você ingressou na Faculdade de Medicina, sempre como professor de História, sempre dentro da sua área. E o que foi acontecendo nesse seu caminhar dentro da área da saúde agora? Essa já é uma parte que, inclusive, eu narro, eu conto no meu livro A Literatura como Remédio, né, que é um livro que fala a respeito do laboratório de leitura, que é justamente essa experiência que surgiu de uma maneira inopinada dentro da minha trajetória, da minha vivência enquanto professor. Né? Como eu dizia, A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma, foi editado pela editora Martin Claret, faz 3 anos e já está na segunda reimpressão. Né? O livro vendeu, já rapidamente se esgotou a primeira impressão, a primeira edição, e logo em seguida eles já fizeram outras 2 reedições, inclusive a última reedição já com capa dura, é um livro que está, felizmente... Eu lembro um artigo do professor Leandro Carnal, acredito, sobre o seu livro no Estadão. Acredito que ele tenha feito. Sim, sim. O Leandro Carnal, inclusive, foi o prefaciador do livro. Ele escreveu o prefácio do livro, da Literatura como Remédio. É o seguinte, tem tanta coisa para nos trazer que eu não posso deixar de passar algumas coisinhas, apesar de eu estar interrompendo você com alguma frequência. Não, mas não tem problema nenhum. E aí eu estou acostumado a ser interrompido. Vamos falar isso como um elogio. É um elogio, sim. E aí você, então, estava desenvolvendo já dentro da faculdade de medicina. Agora não vou interromper. Então, aí eu comecei, dentro dessa perspectiva de desenvolver essa questão da humanização, da formação humanística, eu comecei com a história da medicina, né? Mas no começo eu percebi que a maneira como eu estava propondo a formação humanística através da história da medicina, né, não era suficientemente compreendida pelos alunos, né? E aí então eu tive que mudar a metodologia de um curso mais tradicional, expositivo, para um curso mais participativo, envolvente. E aí eu comecei a distribuir trechos de textos dos clássicos da história da medicina, Galeno, Hipócrates, William Harvey, e assim por diante, para os alunos lerem e discutirem. E aí, no primeiro momento, tive bastante dificuldade, porque os alunos não estão acostumados a trabalhar nessa dinâmica, mas com o tempo eles foram pegando gosto por aquilo, né? Quer dizer, eles começaram a descobrir que eles eram capazes de ler, eram capazes de ter uma opinião própria a respeito daquilo e não esperar necessariamente que o professor trouxesse os seus conhecimentos e dissesse para eles como é que eles deveriam interpretar as coisas, né? Então aí eu comecei a fazer dessa forma com bastante sucesso e quando terminou a disciplina, um grupinho de alunos veio me perguntar se eu não poderia continuar fazendo esse mesmo tipo de atividade com eles no horário extracurricular. Uhum. E aí eu gostei, obviamente fiquei muito lisonjeado com a ideia. Comecei a me reunir com esses alunos na sexta-feira na hora do almoço, e já sem nenhuma obrigatoriedade do ponto de vista da temática, dos textos, das questões que a gente discutia. E aí, quando apareceu um texto literário, eu percebi o poder mobilizador, o poder provocador que a literatura desencadeava, né? A narrativa literária ela tem um impacto na questão reflexiva, porque o ponto de partida dela, o ponto de experiência fundamental da literatura, se dá no âmbito dos afetos, né? É diferente você estar lendo um texto filosófico, ou um texto de história, ou um texto jornalístico, que, claro, pode até ter uma abordagem mais afetiva, sentimental, mas a literatura, né, ela tem um apelo estético, né, muito mais forte, muito mais evidente de qualquer outro gênero de narrativa.
E aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que, através da literatura, os grandes temas, as grandes questões da experiência humana podiam ser trabalhadas, podiam ser refletidas, podiam ser desenvolvidas a partir com aqueles alunos, né, levando, né, a literatura surgindo assim como um pretexto para se aprofundar e para fazer esse mergulho nas grandes questões da experiência humana. E foi assim que começou o laboratório de leitura, de uma forma totalmente espontânea, de uma forma totalmente experimental. Naquela época, então, éramos o professor Rafael Ruiz e eu, você conheceu o professor Rafael Ruiz, e nós começamos. Mais tarde, a gente teve também a participação do professor Luiz Felipe Pondé, que também participou nas origens, aí, principalmente no momento em que a gente começou a estruturar o laboratório de leitura e começou não só a fazer o laboratório de leitura, mas a estudar o laboratório de leitura como um caminho de humanização em saúde. Né? E aí eu vou trazer um exemplo para trazer um pouco uma imagem, e você, por favor, me corrige. O que eu, quando fui seu aluno no laboratório de leitura, mais de um semestre, porque realmente é fascinante, era muito interessante que nós contávamos a nossa história de leitura. Não era a Sim. história do livro, mas era assim, como eu, leitor, ou como cada um de nós, leitores daquele texto único, era um texto comum, era Zorbo grego, eu lembro bastante bem desse, era contraponto do Huxley, etc. Como nós reagíamos àquela leitura. Isso. E aí as emoções que afloravam em cada um dos nossos seres, não era isso? Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é surpreendente na experiência do laboratório, que a gente percebeu já logo desde o início, é que o mais importante do que fazer uma análise do texto, como a gente está acostumado talvez a aprender na escola, ou mesmo na universidade, assim por diante, né, e fazer uma leitura que muitas vezes é fria e distante do texto, né, eu percebia que os alunos ficavam muito surpresos quando a gente, no reunião dos laboratórios, não, eu não quero que você me passe um resumo do livro, eu não quero que você me diga se o livro é do romantismo, do realismo, do simbolismo, eu não quero saber quem é o personagem principal, eu quero saber como a leitura desse livro impactou em você, né? O que ele provocou em você, mesmo do ponto de vista dos sentimentos, dos afetos. Então, isso já, essa proposta, essa provocação das histórias de leitura, que é o ponto de partida da experiência do laboratório de leitura, ele já traz a experiência subjetiva, né? Já o participante ele é convidado a se manifestar. Não me interessa o que diz o livro, me interessa o que é que cada um tem a dizer sobre o livro. Né? E a partir desse momento... E aí que você, então, tem essa experiência de humanização através do laboratório de leitura. Isso, por que experiência de humanização? Porque, em primeiro lugar, né, é esse convite a compartilhar os afetos, os sentimentos, os questionamentos que a leitura de um livro provoca, você começa principalmente quando essa dinâmica se dá digamos assim, num formato colaborativo, participativo, como é o do laboratório, são várias pessoas que estão lendo o mesmo livro e se encontrando para compartilhar reflexões sobre aquele livro, você provoca um movimento reflexivo, né, sobre a obra e sobre, principalmente, as questões que a obra suscita, que te permite começar a olhar alguns temas relativos ao humano, relativos às questões até da tua própria experiência, né? que são inusitados, são novos, são surpreendentes. Então, o laboratório ele vai te possibilitando fazer disso. E quando a gente começa a fazer essa experiência de autoconhecimento, inevitavelmente, Marcelo, a gente se sente chamado, se sente provocado a mudar, né? A olhar o mundo de uma maneira diferente, olhar o próximo de uma maneira diferente, olhar a si mesmo de uma maneira diferente e, de certa forma, se ver em algum momento também
levado a mudar a perspectiva de vida, né? E eu tenho vários casos, quer dizer, eu mesmo percebo isso acontecendo comigo, né, nessa experiência de quase 20 anos, em que eu venho desenvolvendo o laboratório de leitura, mas são inúmeros os exemplos, os testemunhos concretos de pessoas, assim como você se lembra até hoje, né, da sua participação, já vão aí acho que 10 anos, né, que isso aconteceu, talvez, Vai. por aí, e várias pessoas, isso inclusive está relatado no meu livro, pessoas que mudaram assim a sua perspectiva, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista existencial, né? E toda essa experiência que começa com os afetos, se desenvolve no plano da inteligência, da reflexão, e desemboca na perspectiva das atitudes, né, do comportamento, da ética, né, é um movimento de ser mais, né? E ao ser mais, acontece aquilo que eu comentava há pouco a respeito da humanização. E hoje em dia o laboratório como é que está acontecendo? Ele acontece? Qual é o último capítulo, se é que há o último, dentro do desenvolvimento deste algo que se chama laboratório de leitura? Tá. Não, eu estou muito longe do Não, último capítulo. por favor, olha. Tem o Ricardo que está falando que mudou em tudo. Depois o Ricardo escreve para a gente se ele mudou de nome também, mudou de gênero. Já que ele falou que ele mudou em tudo, não, se bem que ele está falando aqui depois. Sou imenso e inteiramente grato ao professor Dante e ao Lab Lake, ao Laboratório de Leitura. A Débora Bonini também te manda flores. O Cesário está pondo que fantástico. O Fábio KMQ, esse Dante é fera. E lá atrás também teve uma que eu acho que é sua filha, que é a Tereza, entre outras pessoas que manifestaram também agradecimento e admiração por você e pelo seu trabalho. O Cedário, vamos ver se o Cedário pergunta, Dante, de que maneira essa percepção por parte dos participantes foi modulando o caminho do laboratório de leitura? Que interessante a pergunta. Como que os Não, participantes total. acabaram impactando o próprio caminho do laboratório? Então, totalmente. Né? Eu posso dizer que o laboratório ele é produto dessa percepção e desse retorno que os próprios participantes foram me dando, até porque a metodologia do laboratório ela foi sendo construída no próprio processo do desenvolvimento do laboratório, sabe? Que nem aquele poema do Antônio Machado, Caminante no hay camino, el camino se hace al caminar. Então, eu acho que esse trecho do poema do Machado, ele cabe perfeitamente dentro da história do laboratório de leitura. A gente começou de uma forma, como eu dizia, absolutamente espontânea, pelo gosto de fazer e pelo prazer de estar lá com as pessoas lendo e discutindo os livros. E aos poucos a gente foi percebendo esse poder mobilizador da literatura, e a metodologia ela foi se estruturando a partir do próprio experimento. Né? Não é que surge, primeiro a gente criou mentalmente, idealmente, uma metodologia e depois aplicamos para ver como é que a coisa funcionava ou não funcionava. Não, a gente primeiro fez. Né? Foi surgindo, como eu contei para você agora há pouco, e a partir do impacto, a partir da experiência vivencial, é que a gente foi modulando, que a gente foi estruturando a metodologia. E quando a gente chegou num ponto em que a gente percebeu que a maneira como a gente estava estruturando correspondia fundamentalmente a esse movimento, a esse caminho de humanização, e ele de fato funcionava, aí ela, de certa forma, se estruturou. Não digo se cristalizou, porque a palavra cristalizar é muito forte, porque, de certa forma, ela denota um pouco de rigidez. Eu acho que toda a metodologia ela tem que estar o tempo todo aberta, fluida. Né? E acho que o laboratório é e será sempre algo em construção, porque ele é algo vivo, né? Como qualquer coisa que está ligado ao humano. Precisa ser vivo. Então, você falava do último capítulo, quer dizer, desde então o laboratório vem
vem crescendo, se desenvolvendo, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. Hoje ele ultrapassou os limites da universidade, ultrapassou os limites da escola de medicina. Ele está sendo oferecido, sendo desenvolvido em inúmeros cenários e âmbitos da sociedade, né? Então, só para dar alguns exemplos aí. Acadêmicos agora, né? Não necessariamente acadêmicos, quer dizer, a gente está com um trabalho forte ainda no âmbito acadêmico. Eu tenho atualmente inúmeros alunos que estão desenvolvendo o laboratório de leitura em vários setores. O Ricardo mesmo que escreveu aí é um desses, né? Ele está pesquisando o impacto do laboratório de leitura com mães de crianças com necessidades especiais da ACD, né, como uma forma de discutir questões de identidade, o que é ser mãe de crianças especiais, e assim por diante, através da literatura. Tem outros alunos que estão pesquisando a aplicação do laboratório de leitura em pessoas da terceira idade, uma outra aluna minha que defendeu um doutorado belíssimo sobre a aplicação do laboratório de leitura como elemento coadjuvante no processo de tratamento de pessoas com psicopatologia grave. Então, hoje o laboratório está sendo desenvolvido e pesquisado em vários âmbitos, do ponto de vista acadêmico. E fora da academia, né, eu tive que desenvolver aí, a gente tem desenvolvido os ciclos de laboratório da Casa Arca, que é um espaço que junto com a Beatriz, eu criei há 5 anos já, para apresentar e oferecer o laboratório de leitura a todas as pessoas que desejam, né? Então, a gente está com uma programação sempre muito intensa de laboratórios, agora, obviamente, todos eles online, né? Em função da pandemia, mas a ideia é a gente depois mesclar participantes presenciais com participantes online. Eu venho desenvolvendo também no âmbito corporativo, eu tive até que, de certa forma, criar uma empresa, que é a responsabilidade humanística, onde a gente leva o laboratório de leitura como forma de desenvolvimento de formação humanística e humanização nas empresas, no ambiente corporativo, né? O laboratório de leitura está, inclusive, também sendo prestigiado, já com uma longa trajetória, numa escola de negócios, que é o IESE Business School, né, que é uma das escolas mais prestigiadas de negócios do mundo, e a gente tem lá uma metodologia sendo aplicada também. Então, hoje o laboratório ele explodiu, né? Ele explodiu. Eu tenho formado, inclusive, coordenadores de laboratório de leitura. Hoje eu já não dou mais conta, graças a Deus, de coordenar sozinho os ciclos. O Ricardo, que se manifestou aí, é um desses que se formou no curso de formação de coordenadores comigo na Casa Arca. E assim como eles, dezenas de outras pessoas que foram formadas, e estão sendo formadas para divulgar e difundir o laboratório de leitura nos mais diversos âmbitos da sociedade, né? E o meu sonho é que isso chegue nas escolas, que isso chegue nos professores, que isso, de fato, revolucione a educação, né? E a perspectiva com que se pensa a literatura e a formação humanística na nossa sociedade. E aí, seguindo por mais um capítulo na nossa conversa, que tem o título Humanização e Prosperidade, como você tem visto esse desenvolvimento de prosperidade ou a criação de prosperidade, como isso se manifesta, como você vê esse valor prosperidade em ligação com a humanização e, obviamente, em ligação com o laboratório de leitura? Quando você me fala de prosperidade, o que me vem na mente é muito algo. Eu não uso tanto o termo prosperidade, mas gosto do termo autorrealização, né? Que acho que são, nesse ponto, acho que são muito próximos. Um pouco conhecendo o teu trabalho do Cesário, né? Entendendo o que vocês vêm falar sobre prosperidade e o que eu falo sobre humanização, né? E está muito ligado com essa perspectiva da autorrealização. Você sabe que na Grécia Antiga, né, antes mesmo de existir filosofia, né, quando ainda nos primórdios, né, do pensamento e da própria medicina, né, um dos lugares para onde os gregos antigos iam para se curar era o oráculo de Delfos, né?
Uhum. que era o lugar onde as pessoas entravam em contato com o deus Apolo, que é justamente o deus fundador da medicina, né? Aquele que era o deus curador. Né? E lá no oráculo de Delfos havia as tonisas, né? As profetisas que inalavam um gás que saía lá das rochas lá de Delfos, provavelmente de origem vulcânica, assim por diante, entravam em transe e a partir daquele transe, então, profetizavam e diziam coisas a respeito do futuro, do presente, do passado, e essas coisas ajudavam as pessoas a se curarem. E na entrada do oráculo de Delfos, Sócrates fala disso no texto de Platão, Apologia de Sócrates, e em outros também, onde ele fala a respeito dessa visita que ele fez pessoalmente ao oráculo de Delfos. E essa frase se tornou, digamos assim, o ponto de partida de toda a filosofia socrática, portanto, da própria filosofia, conhece-te a ti mesmo. Né? E um pouco depois aparece Píndaro, né, que na minha maneira de entender, e não só na minha, mas também de muitos historiadores e muitos estudiosos, né, que Píndaro chega e fala assim, não basta só conhecer a si mesmo, é preciso tornar-te aquilo que tens de ser. Né? Então, basicamente, quando eu penso em humanização, eu me remeto a esse duplo portal, digamos assim, né? essa dupla missão que se coloca dentro da perspectiva do que é tornar-se humano, que é conhecer a si mesmo e tornar aquilo que a gente tem que ser. A prosperidade no seu sentido, porque a gente fala de prosperidade, às vezes, pensando na prosperidade econômica, né? na prosperidade social. Isso é apenas um aspecto do que eu entendo por prosperidade. A prosperidade significa prosperar enquanto ser humano. Né? Isso significa o quê? Significa a gente se autorrealizar enquanto ser humano. Né? E para se autorrealizar, a gente precisa se autoconhecer. Né? E é justamente isso que propõe o laboratório. Só para você me incitou a contar a origem do nosso nome, que se chama essa tal prosperidade, e não só simplesmente prosperidade, porque mas ao mesmo tempo existe uma certa desconfiança no nosso mundo atual de que isso seja possível, de tantas limitações que nos são impostas e também autoimpostas. Então, a palavra tal, no meio da expressão essa tal prosperidade, dá justamente essa temperança na imposição do que seria uma prosperidade imposta. Então, bem em harmonia com o que você está falando, prosperidade vai muito além do que o aspecto financeiro, o reconhecimento social, mas vai justamente ao ponto de você se identificar com seus reais valores humanos, e aí as nossas áreas se cruzam, até pelo menos pela humanização, pelos seus reais valores humanos e realizar-se nesses valores em atitudes para que a sua vida e a vida do seu entorno seja próspera. Então, nesse ponto, são denominações diferentes, mas que se cruzam muito bem. E cada um com o seu método, com o seu modo de atuar, você belíssimamente com os livros, nós com outras técnicas, mas sempre complementando justamente, ajudando o ser humano a ser humano. Acho que nesse ponto Isso. é fundamental. E eu me lembro muito bem que, como realmente, muita gratidão às experiências que eu tive com vocês, especificamente com você, no laboratório de leitura, que se repetiu por vários semestres, a minha frequência repetiu por vários semestres, o Cesário também frequentou, e como nós sempre lembramos de aprendizados que tivemos e de insights, por que não, que ocorreram durante todos aqueles encontros, e eventualmente até alguns embates também, porque as paixões humanas também Claro, afloram. faz parte. E aí, Fundamental, fundamental. por onde você imagina que isso vai caminhar? Quais são as suas projeções, seus planos, se é que a gente pode perguntar assim? Você falou sobre o sonho de isso ser, no seu método do laboratório de leitura, ser implantado na educação como um todo. Qual seria o seu mundo ideal? O meu mundo ideal. Gostou da pergunta? Gostei, Nós gostei, estamos nos últimos gostei. 10 minutos.
E agora também temos advogados, outros advogados que entraram também. A Flávia, uma colega nossa, também acabou de entrar. Então, Aham. quais são o seu mundo ideal nesses 10 minutos que você tem? Tá bom. Não, bom, meu mundo ideal, quer dizer, eu não acredito quer dizer, acredito em mundo ideal como uma coisa, como a própria palavra já diz, ideal. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. A gente transforma o real através do ideal, né? Ainda que a realidade nunca vai se identificar com a nossa ideia, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque na verdade quem somos nós para ficar idealizando as coisas, né? A gente tem que viver a realidade. Agora, na medida em que eu acho que a experiência que eu tenho feito com o laboratório de leitura tem me mostrado que algo que já vinha sendo postulado enquanto educador já há muitos anos, assim por diante, e eu acho que é um sentimento que muitos dos educadores compartilham comigo, né? Que há um descompasso, né? Cada vez mais a gente percebe a importância da educação, a gente percebe a questão central da formação e toda essa crise que a gente vem vivendo, que é uma crise que está longe de ser simplesmente uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária. Né? A crise o problema é muito mais amplo e muito mais profundo. Né? Ela está ligada fundamentalmente com esse descompasso que eu comentava em relação àquilo que a gente aprende e aquilo que nós precisamos aprender para construir um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais baseado no respeito, com valores humanos. Né? E o nosso sistema educacional ele está totalmente sucateado. E eu não estou falando só de educação pública, estou falando de educação pública, privada, em todos os âmbitos. Escola básica, universidade, pós-graduação, e assim por diante. Porque a gente ainda insiste num modelo que está fundamentado eminentemente na questão técnica. Né? Quer dizer, a modernidade criou essa perspectiva de crença exacerbada na razão, na ciência, na tecnologia, né? E a gente está formando pessoas para lidar com máquinas, a gente está formando pessoas para lidar com sistemas, para lidar com protocolos, né? E esses sistemas, esses protocolos, eles são eminentemente desumanizadores. Então, assim, o meu ideal é que não só o laboratório de leitura, mas outras propostas, né, transforme, revolucione a educação em todos os níveis, no sentido da gente pensar na formação humana, antes de tudo. Né? Porque hoje a formação ela não é humana antes de tudo. A formação ela é técnica antes de tudo. A gente tem que inverter essa ordem, a gente tem que inverter essa prioridade. O que é que se deve ensinar na escola? Né? Será que é logaritmo? Será que é termodinâmica? Não, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, tá? Só que tem outras coisas muito mais importantes para não acontecer isso que a gente está vendo acontecer todos os dias. Por exemplo, como aconteceu em Valinhos agora, semana passada, aquela coisa deplorável daquele cara agindo de forma totalmente preconceituosa, absurda, ridícula em relação àquele outro rapaz. Desumana, exatamente. Então, quer dizer, o que adianta aquele cara estar lá no condomínio de luxo e assim por diante, e ter poder e ser um traste humano, né, digamos assim. Então, quer dizer, é isso que a educação tem que se preocupar. Né? Não são com as profissões, não são com as capacidades e tecnologias, é com a dimensão humana, para que coisas como tem acontecido nesse país e também no mundo todo, aconteçam menos. Não é que elas vão deixar de acontecer. E aí eu quero te provocar, e porque também coach, então eu tenho aderência à sua fala, ao seu pensamento, mas ao mesmo tempo eu penso na questão como isso fica na prática. Para nós que estamos te assistindo, você recebeu outras homenagens, aí também uma chica de Argentina que se chama Ana Cardone, que está aqui, que te puso el positivo, entre muchas outras gracias, pessoas. muchas gracias. Para nós que estamos assistindo, qual seria o primeiro passo nosso, qual é a nossa lição de casa que você recomenda para que nós nos tornemos um pouquinho mais humanos, ou seja, para que
é o nosso primeiro passo, ainda que muito pequeno mesmo, porque nós sabemos isso. Mas é importante que todos nós possamos contribuir com essa tal prosperidade e essa tal humanização. O que você nos recomenda? A leitura de algum livro, alguma prática específica? O que o seu cérebro e o seu coração nos diz agora? Eu acho assim, Marcelo, assim, muito resumido, porque acho que a gente já tem, acho que 4 minutos só para terminar, né? Isso. Então, eu sei que o Instagram, ele derruba a gente, não é que a gente termina, Ele é quase ele que, autoritário, mas tudo bem. ele que termina com a gente. Então, antes de terminar, eu penso assim, tudo que nos conecte com aquilo que é essencialmente humano, né? Hoje, eu falava do Fernando Pessoa, falava que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E nada vale a pena se a alma é pequena. O grande problema que a gente padece hoje, a origem de todos os problemas que a gente vive hoje na nossa sociedade, na nossa humanidade, advém de algo, uma doença que eu chamo de pusilanimidade. Ou seja, pusil em latim vem de pequeno. Nós padecemos de alma pequena. Isso que aconteceu, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de citar, é típico de um cara, né, de alma pequena. Então nós precisamos engrandecer a nossa alma. Como é que a gente faz isso? Através das humanidades, através da literatura, através das artes, através de tudo aquilo que nos reconecte com aquilo que é essencialmente humano, né? E aí, nesse ponto, a experiência que eu tenho é da literatura. Então, eu recomendo, leiam os clássicos, né? E venham fazer o laboratório de leitura, porque ajuda bastante também nesse processo. Aliás, a partir daí, aonde as pessoas podem achar o laboratório de leitura? Olha, de maneira geral, assim, as pessoas podem achar na Casa Arca. casaarca.com.br, né, tem uma vasta programação aí semestral de vários ciclos de laboratório de leitura, né? Podem entrar em contato diretamente comigo aqui mesmo no Instagram, ou com o meu assessor, o Ricardo Mitucci, que além de ser coordenador de laboratório de leitura, também é meu assessor. Vocês podem entrar em contato com a gente e a gente manda a programação. Tem vários ciclos que na Casa Arca a gente tem aí, seria a primeira frente aí de possibilidade de se conhecer o laboratório de leitura. Perfeito. E também eu quero dizer que esse vídeo depois vai estar, então logo a gente termine, vai subir para o IGTV e depois nós também vamos fazer uma edição e irá também para o YouTube, para o nosso canal, que é Essa Tal Prosperidade. Aproveitando também para dar os nossos canais e em seguida eu te passo a palavra para terminar, Dante. A gente tem 30, 40 segundos. Nós temos o nosso site que é prosperidade.com.vc, prosperidade com você, e o nosso Instagram, que é esse pelo qual estamos conectados, e o YouTube, Essa Tal Prosperidade. Dante, muito obrigado. Palavras finais de coração, muito obrigado. Marcelo, eu só quero deixar meu agradecimento a você, ao Cesário, e parabenizá-lo pela iniciativa. Acho que todas essas iniciativas que vêm ao encontro dessa humanização, da prosperidade humana, são bem-vindas e desejo muito sucesso e muita saúde e paz para você, para todos os que acompanharam essa live, e espero que a gente possa estar juntos de novo numa outra ocasião. Muito obrigado a você e a todos que nos assistiram.